Eu quero. Boa noite. Eu quero falar sobre traição. Traição é um tema absurdamente bom, super necessário. Dependendo do jeito que nós reagimos a traições, mostra bastante da nossa resiliência, da nossa maturidade. É claro que para ser traído você tem que confiar muito em uma pessoa, em tese. Para ser traído você, por exemplo, tem que ter um relacionamento formalizado com uma pessoa, um relacionamento de amizade também formalizado. E uma coisa que eu venho pensando é sobre a necessidade do termo ex-amigos, porque a amizade deve ser uma relação muito mais complexa e desenvolvida do que, por exemplo, uma relação entre colegas. A amizade é algo mais importante, muito mais importante. E eu escutei pouco esse termo de ex-amigos. Eu acho que é um termo interessante. Sobre traição. Para falar sobre traição tem que se falar sobre confiança. E confiança é uma coisa que demora a ser desenvolvida no ser humano. Confiança, para que haja confiança, por exemplo, para que haja troca de confiança, para que haja confiança de uma pessoa para outra, essa confiança é mais sólida quando as pessoas sabem quem elas são, sabem da própria existência e sabem das responsabilidades que elas têm e sabem das virtudes que elas devem seguir. Isso deixa uma relação de confiança muito mais forte. Portanto, uma traição cada vez mais incabível, cada vez mais impossível, cada vez mais errada. Por conceito, inclusive. O fato de, por exemplo, ser uma criança, acreditar em alguém e ser traída porque esse alguém falou alguma coisa ou, ou abusou da confiança, por exemplo, é muito delicado porque na infância é o período da vida onde as pessoas recebem mais informação e informações mais necessárias para moldar como será as relações futuras durante a vida. E é muito necessário ter muito cuidado quando analisando, por exemplo, traições, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, porque que traição parte de confusão. Traição parte de pouco comprometimento. Traição parte de pouca vontade de comunicação. Traição parte de imaturidade. Traição parte de falsidade. E a confiança é uma coisa muito. É uma coisa que tem que ser criada e cultivada com solidez, com muita força. E eu já disse que só é possível ser criada com muita solidez e muita força, com maturidade e razão e comunicação e vontade de cultivar uma relação.
para que a confiança exista. Porque eu também já disse sobre os reflexos da traição quando traições acontecem na fase de infância, na fase da infância das pessoas. Na fase da adolescência também é complicado, porque isso cada vez mais vai deixando uma pessoa para baixo, cada vez mais vai deixando uma pessoa querendo se isolar, porque vê pouco sentido em confiar em outras pessoas, porque vê pouco sentido em, em ter relações, sendo que, pelas experiências prévias, será possivelmente traído. E é claro que essa relação de traição e confiança é algo que tem que ser muito bem conversado, muito bem formalizado, por exemplo. As formalidades são por vezes muito necessárias. Formalidades, por exemplo, de um casamento, formalidade, por exemplo, de uma amizade, formalidade, por exemplo, a formalidade da amizade, por exemplo, ela é pouco levada a sério, eu penso, porque interessantíssimo o que eu pensei. A formalidade da amizade é pouco levada a sério. Eu pensei numa frase de um filme do Fantástico Senhor Raposo, e que eu acho que é esse filme, em que a frase é sobre a naturalidade dos seres humanos e que os seres humanos às vezes se ferem mesmo sem querer. E essa seria uma coisa natural dos seres humanos. E às vezes isso acontece, claro, com as pessoas que traem, com as pessoas que são traídas. Todas as pessoas já traíram, todas as pessoas já foram traídas, mesmo que em diferentes graus, obviamente. Já traíram. Isso é complicado de julgar dessa maneira, mas todas as pessoas já fizeram, de alguma maneira, algo que desgostariam que fosse feito com elas mesmas. Então, é necessário entender essas atitudes ruins e confusas para minimizar essas atitudes. Sobre a proporção do jeito que uma pessoa se sente traída, isso eu penso que tem muito a ver com a atenção que recebeu na infância, com a ingenuidade, talvez, com a maneira de acreditar muito nas outras pessoas, com a maneira de sempre se entregar com muita força a relacionamentos e sempre se entristecer, ou na maioria das vezes se entristecer. Traição é algo muitíssimo delicado que deve ser muito bem conversado com a gente mesmo, porque tem a ver com expectativas também. E na maioria das vezes, as expectativas nas relações sociais são as coisas que mais nos decepcionam. E a decepção é responsabilidade de cada um, justamente por causa da expectativa ser também responsabilidade de cada um. É necessário muita terapia, por exemplo, para passar por momentos em que foi traído, ou momentos que foi desrespeitado e subjugado. Subjugado talvez seja uma palavra errada mesmo, momentos que foi desrespeitado e traído. É importante se levar a sério para ver o valor que tem. E muita terapia. E muito obrigado.